Nós vamos ver a parte de gravitação. Gravitação, tá? O que quer dizer gravitação? Aí nós estudamos gravitação universal, vimos a teoria do geocentrismo, que antigamente achavam que a Terra era o centro do universo e os outros planetas giravam ao redor dele, tá certo? Depois veio a teoria do heliocentrismo, né? Com o padre Copérnico, né? Que criou a teoria lá, que sugeriu que Deus não ia fazer um universo tão complicado, então era melhor o Sol ser no centro do universo e a Terra e os outros planetas girar ao redor dele, que foi a teoria do heliocentrismo, ok? E em função disso veio as leis de Kepler, veio toda essa parte. Então, na primeira aula de gravitação universal, nós falamos sobre essa parte aí, exatamente inicial da gravitação universal. Hoje nós vamos se deter às leis de Kepler e também vamos mostrar a parte que nós ficamos na aula passada, finalizando, sobre a parte da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, onde não existe mais a força-peso, onde não existe mais a lei de Kepler, ou seja, o universo de Isaac Newton foi substituído pelo universo de Albert Einstein. Mas como não é cobrado gravitação, nós ficamos só de mencionar, porque às vezes vem uma questão só a parte teórica, é sempre bom o aluno ter essa noção. Então você acompanha aí a telinha, ó, Einstein substituiu aí a força-peso, ó, colocando aí a Terra, então planetas, né, que tem massas aí enorme, eles deformam ao seu redor, ele deforma o espaço e também o tempo. E quanto maior a massa do planeta, da estrela, maior vai ser essa deformação do espaço e do tempo. Então, para Isaac Newton, que o espaço e tempo era absoluto, né? E existia força-peso que atraía um objeto para a Terra. Na gravitação, na teoria da relatividade geral de Albert Einstein, o que existe é que massas, né, planetas, deformam o espaço e o tempo ao seu redor. Quanto maior essa massa, maior a deformação, tá certo? E quanto mais próximo do planeta estiver aí, o ponto, a pessoa, o instrumento que está sendo medido, ele vai alterar mais ainda essa parte aí, essa deformação do tempo e da massa, ok? Então, o universo de Isaac Newton, a força-peso, foi substituído aí pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Mas vamos para cá, a nível de segundo grau, a gente tem que saber toda essa física clássica das leis de Kepler, das leis de atração de Newton, né? Tá? Porque vai formando a consciência e vai formando a visão para o cientista lá na frente entender melhor, compreender melhor os novos caminhos da ciência, ok? Então vamos relembrar aí o que a gente viu da parte da gravitação universal clássica, lá de Kepler e de Newton. Olha aí, na aula passada nós vimos que a primeira lei de Kepler dizia exatamente o seguinte, que o planeta gira ao redor do Sol, mas em forma elíptica, né? E não em forma circular, como se pensava antigamente. Então, essa aí, a primeira lei de Newton, diz exatamente isso, que o planeta gira ao redor do Sol, mas de forma elíptica. E também que ele tem velocidade variável. Ora ele é acelerado quando ele se aproxima do Sol e ora o planeta vem com a velocidade diminuindo, retardado, quando ele se afasta do Sol. O ponto mais afastado do Sol a gente chama de afélio, vem aí de afastado, né? Onde o planeta tem a menor velocidade em relação ao Sol, e o ponto mais próximo do Sol, periélio, vem aí de perto do Sol, né? Periélio, perto, tá? Do Sol. Periélio, perto do Sol, tá? Onde o planeta tem a sua velocidade máxima. Então, a primeira lei de Kepler diz exatamente o seguinte, que o planeta gira ao redor do Sol, mas gira em órbita elíptica, e nós temos que memorizar essas leis, ok? Então, está aí bem direitinho o desenho que nós vimos na aula passada. Então, vamos para a questão, e nas próximas questões nós vamos falar da segunda lei e da terceira lei de Kepler. Continuando. Questão. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. Considerando que as suas órbitas são circulares, que o raio da Terra terrestre, o raio da Terra, mede 1,5 vezes 10 a 11 metros, e que o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,5 vezes 10 a 11 metros, e de acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedece às relações, aí ele botou aí, ó, período de Júpiter dividido pelo período de Terra ao quadrado é igual ao raio de Júpiter dividido pelo raio da trajetória da Terra elevado à terceira, em que TJ e
TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. O valor de TJ em anos terrestres é aproximadamente de... Vai para cá, para cá, para cá. Então, essa questão aí é da terceira lei de Kepler. O que é que diz a terceira lei de Kepler? Se você pegar dois planetas, o período que a Terra leva para dar ao redor do Sol e o período que o Júpiter leva para ao redor do Sol, se você botar a razão dos dois, ou seja, um dividido pelo outro, elevado ao quadrado, é igual ao raio médio, ao raio da Terra, dividido também a razão pelo raio de Júpiter, elevado à terceira. Então, essa lei está aí na questão, vamos voltar lá para a gente mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é exatamente a que nós grifamos aí, é exatamente a terceira lei de Kepler. Então, a gente tem que memorizar que o período dos planetas ao quadrado está para os raios da sua trajetória ao redor da Terra, a terceira, ao cubo, né? Ou a terceira, ok? Então, ao quadrado e R1, RJ sobre R da Terra elevado à terceira. Olha para cá, para cá, para cá. Lembrando, pessoal, que eles consideram aí o raio da Terra. Ele diz que a Terra tem um raio ao redor do Sol, mas nós sabemos da primeira lei de Kepler que não é um raio que não é circular, é um elipse, como nós vimos há pouco tempo aí na figura. Então, ele faz uma aproximação desse raio aí, ok? Ele faz uma média como se fosse a Terra fosse circular e qualquer outro planeta. Então, a terceira lei de Kepler, volta aí, ó, tá aí, é uma fórmula matemática em que a razão entre os períodos, em que a terceira lei de Kepler é a fórmula em que a razão dos períodos elevado ao quadrado está para a razão dos seus raios elevado à terceira, ok? Aí o que foi que aconteceu? Ele quer saber o tempo que Júpiter gasta para dar uma volta ao redor do Sol. Ora, a Terra eu sei que é um ano, então o período da Terra eu sei que é um ano, coloquei aqui embaixo, um ano. O raio de Júpiter ele deu 7,5 vezes 10 a 11. O raio da Terra ele deu 1,5 vezes 10 a 11. Corta logo 10 a 11, né, que é a divisão. Então vai ficar só 7,5 dividido por 1,5, que dá 5. 5 elevado à terceira, 125. Só que é ao quadrado, então raiz de 125 está aproximadamente 11 anos terrestres. Então, se a Terra gasta um ano para dar uma volta ao redor do Sol, Júpiter, por estar mais distante, já levam mais de 11 anos, ok? Então, era só substituir aí na terceira lei de Kepler, que vocês veem em sala de aula, que a fórmula é essa daí. O período de Júpiter dividido pelo período da Terra ao quadrado, lembrando que o período da Terra é um ano, está para o raio de Júpiter que ele deu, dividido pelo raio da Terra à terceira, ao cubo, ok? Então, aí é a nossa terceira lei, era só aplicar. Essa questão era uma questão simples, porque ele deu a fórmula para lembrar, né? Embora não é obrigado a vir a fórmula, mas sempre está aparecendo. Ele deu a fórmula, ele deu o raio de Júpiter, ele deu o raio da Terra. Nós sabemos que o período da Terra ao redor do Sol é um ano, então a gente substitui por 1 e achar o tempo de Júpiter, ok? Então, a questão relativamente falada em sala de aula. Vamos para uma próxima questão. Para cá, para cá, para cá. Lembrando que essa aula está sendo ao vivo, mas daqui a uns dias ela vai estar aí no nosso blog, já apareceu aí no nosso blog. Obrigado aí, Jonathan, nossa técnica aí, bem animada aí, tá certo? Então, nós temos essas aulas aí no nosso blog, você pode acessar, são mais de 800 aulas para concurso, para Enem, todas as disciplinas. Tem mais física e química, porque a gente entende os corre-corre dos professores, né, e nem todos podem estar todos aqui domingo, né, vindo aqui gravar essas aulas, mas nós temos muitas aulas de muitos professores e a gente agradece os esforços deles também por estarmos aqui há mais de uma década, sempre colocando questões e tendo aí nesse blog um ensino médio aí completo para vocês, ok? Vamos para a próxima questão de gravitação universal. Acompanhe aí da telinha. Considere um segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta do sistema solar ao centro do Sol. De acordo com a segunda lei, a segunda lei de Kepler, tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Considere então que em dado instante deixasse de existir o efeito da gravitação entre o Sol e o planeta. Aí ele deu aí o desenho, esse aí é o desenho característico da segunda lei de Kepler. Ele diz que os raios que unem o centro do planeta ao centro do Sol varrem áreas iguais em tempos iguais. Então, se aqui, por exemplo, levou 2 meses, por exemplo,
e aqui também passaram-se 2 meses, então a segunda lei de Kepler diz que essa área aqui, A1, vai ser igual a essa área aqui sombreada, A2, ok? Então os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Então essa área aqui, A1, sombreada aqui, é igual a essa área toda 2 aí, sombreada, ok? Então vamos apagar e vamos reler a questão, como a gente tem que fazer em qualquer concurso, em qualquer prova. Então vamos lá, ó. Voltando, deixa eu só apagar aqui, ó. Limpar aqui o nosso desenho. Aí. Considere um segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta do sistema solar ao centro do Sol. De acordo com a segunda lei de Kepler, tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Aí ele deu aí, ó, tá aí a segunda lei de Kepler, quer dizer isso, que essa área aqui, A1, sombreada, vai ser igual a essa área aqui, A2, ok? Beleza? Tá aí o Sol e tá aí o planeta girando ao redor do Sol. Então ele varre áreas iguais em tempos iguais. Essa área aqui, esse espaço, é igual a esse espaço aqui, beleza? Aí ele diz, assinala a alternativa correta. Olha, pessoal, cuidado, ele diz. Considera um segmento de reta que liga o centro de qualquer planeta ao sistema solar. De acordo com a segunda lei de Kepler, qual tal segmento percorre áreas iguais em tempos iguais. Considera então que em um dado instante deixasse de existir o efeito da gravitação entre o Sol e o planeta. Ora, se deixasse de existir o efeito, vamos aqui para a figura, só para lembrar, quem segura a Terra ou qualquer planeta girando ao redor do Sol é a força, né, considerando o movimento circular, é a força centrípeta que o Sol atrai esse planeta. Por isso que a Terra fica em movimento, aí a gente considera elíptico, mas considerando quase circular para vocês entenderem melhor. Então, olha para cá, para cá, para cá. Se você tem uma garrafa d'água, amarra uma corda e fica girando com velocidade constante, você vai criar um movimento circular, fica girando em círculo, a garrafa vai ter lá um movimento circular, com velocidade constante e uniforme. Mas na hora que eu soltar a corda, essa garrafa não fica sozinha, ela vai embora, tá? Então só vai existir o movimento circular, ou nesse caso aí o movimento elíptico do planeta ao redor do Sol, porque a Terra, o Sol faz uma força de atração nesse planeta de acordo com as leis da atração universal de Newton, ok? Tá certo? Nós vimos na teoria geral da relatividade e acham que o Sol deforma o espaço e a presença também da massa ali da Terra deforma o espaço e ele percorre aquela trajetória por deformação do espaço e do tempo. Mas isso aí foi teoricamente, a gente já explicou aqui numa outra aula. Mas hoje nós estamos falando da física clássica, da lei de Newton e das leis de Kepler, ok? Então o que é que acontece? Olha aí para a figura. Esse planeta está girando, está aí, está atuando uma força de atração que o Sol faz nele, que essa força é que garante que ele faz essa trajetória. Se o Sol desaparecer, se esse planeta, por exemplo, estiver aqui, ele continua em linha reta, não vai ter mais essa atração. Então, se de repente deixar de existir o Sol, a Terra que hoje fica circulando ao redor do Sol, ela sairia em linha reta, tá? De acordo com a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que diz o que a primeira lei de Newton? Que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, a Terra aqui em movimento era para permanecer em movimento retilíneo uniforme. Não permanece porque o Sol atrai ela, mas se o Sol sumir, ela iria em linha reta. Olha para cá, para cá, para cá. Se você pegar aqui um objeto e jogar no solo, Newton diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante, a não ser que alguma força pare ele. Isso é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. No caso, quando a gente lança um objeto aqui no solo, quem para ele é a força de atrito, ok? Então, por isso que ele não continua em movimento, como Newton falou. Mas lá no espaço, que não tem matéria, distante aí da força da peso, né, a força de atração dos planetas, né, bem distante em alguns locais, então se você lançar o objeto, ele vai continuar com a velocidade que você lançou em linha reta o resto da vida, ok? Então isso é a primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então se a Terra está girando ao redor do Sol,
quem faz com que ela continue girando é a força de atração entre o Sol e a Terra, tá certo? Que depende da massa dos dois, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton. Se o Sol desaparecer, não vai ter mais o Sol, então aonde a Terra estiver, ela continua em movimento em linha reta, como Isaac Newton falou, ok? Beleza? É que nem Superman. Superman vai lá no espaço, sai da Terra, sai do ar. Quando ele sair do ar, se chegar no vácuo, ele vai continuar em linha da reta o resto da vida, ele não voltar mais nunca na Terra, porque lá ele entrou no vácuo, ele não tem um ponto de apoio para voltar, ele pode ter os superpoderes, é que nem você pular de cima de um edifício, não pule, mas estou dizendo, você pular de cima do edifício, você pode ter todas as forças da perna, mas você não anda. Então, Superman, quando saísse do nosso ar, que o ar a gente sabe, quando põe a mão para fora de um carro, a gente sabe que o ar tem uma resistência, então ainda podia Superman fazer uma curva, mas na hora que ele sai do nosso ar e chega no vácuo, ele continuaria no espaço em velocidade constante, em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade que ele saiu. Como aquelas espaçonaves que foi para a Lua, não pense que ela foi gastando combustível o tempo todo, o motor funcionando não, e parando lá no espaço, nos postos Ipiranga, que nem posto lá tem. Eles, quando saiu ali de uma atração da Terra, ele desliga o motor e a velocidade que a nave está, continua viajando até chegar próximo à Lua, onde ele religa os motores e vai fazer o processo inverso, ok? Então, pessoal, olha aí na figura de novo, se tem um planeta está girando ao redor do Sol, a força de atração entre o Sol e o planeta é quem segura essa trajetória. Se o Sol deixar de existir, como a questão colocou, ó, considera então que em um dado instante deixasse de existir o efeito da gravitação entre o Sol e o planeta. Então, se deixasse de existir essa atração, ele sairia em linha reta. Aí tem aí as opções. Assinar a alternativa correta, né? Então ele diz, o segmento de reta em questão continuaria a percorrer áreas iguais em tempos iguais. Não, porque não teria mais essa área, tá? A órbita do planeta continuaria a ser elíptica. Não, seria uma reta, sairia em linha reta. A órbita do planeta deixaria de ser elíptica, a segunda lei de Kepler não seria mais válida. Então, ó, a órbita do planeta deixaria de ser elíptica, correto, que é a primeira lei de Kepler. De Kepler é que é elíptica, correto, ela deixaria de ser elíptica. E a segunda lei de Kepler não seria mais válida, correta também, porque a segunda lei de Kepler diz exatamente isso, né? Que varre áreas iguais em áreas iguais. A segunda lei de Kepler só é válida quando se considera uma força que depende do inverso do quadrado da distância entre o corpo, portanto, deixaria de ser válida. Então, pessoal, a segunda lei de Kepler, ele não tinha ainda essa noção, Newton foi depois dele, tá? Ele não tinha ainda essa noção aí da força, é necessária essa força, é quem garante a lei de Kepler, tá certo? E letra E, o planeta iria se dirigir em direção ao Sol. Não, então se deixar de existir aquela força gravitacional, a órbita do planeta deixaria de ser elíptica, né? Porque não ia ter mais a força para atrair, e a segunda lei de Kepler não seria mais válida, isso, ela não seria mais válida, nesse caso aí, em função dela considerar que essa segunda lei de Kepler, ele necessita dessa força, tá certo? Ele necessita de uma força para girar, e na hora que deixar de existir o Sol, ele não teria mais validade essa segunda lei de Kepler, que ele não conhecia que existia essa força, ele não sabia que existia essa força, né? Mas ele criou a lei que varre áreas iguais em termos iguais. Então, a órbita do planeta deixaria de ser elíptica, correto, seria uma reta, e a segunda lei de Kepler não seria mais válida. Lógico, porque não teria mais aquela atração, então não teria mais aquela área, tá? A letra D diz o seguinte, a segunda lei de Kepler só é válida quando se considera uma força que depende do inverso da quadrada da distância entre os corpos, portanto, deixaria de ser válida. A segunda lei de Kepler, ele criou, tá? Independente de considerar, lógico que a gente sabe que hoje, pela lei de Newton, depende dessa força, tá? E se considera uma força que depende do inverso do quadrado da distância entre os corpos, né? E deixaria de ser válida. Mas essa força aí, que depende do inverso do quadrado da distância, depende da massa dos corpos também, e mesmo assim, quando Kepler criou essa lei, ele não conhecia ainda que existia essa força. Newton veio depois de Kepler, tá? E foi quem inventou
essa parte da força. Então, a que seria mais correta aí seria a letra C. A órbita do planeta deixaria de ser elíptica, isso, porque não existindo mais a força gravitacional, seria reta, e a segunda lei de Kepler não seria mais válida. Não seria mais válida porque Kepler não ia mais observar essas áreas iguais em tempos iguais. Então, essa lei dele não seria mais válida, ok? Agora, a letra D dizer que a segunda lei de Kepler só é válida quando se considera uma força que depende do inverso do quadrado da distância entre os corpos, portanto deixaria de ser válida. Não é certo, porque essa segunda lei de Kepler ela foi válida muito antes de encontrar essa força. Tá? Hoje em dia a gente sabe que a consequência, quem garante essa segunda lei de Kepler é exatamente essa força, tá? E que ela depende do inverso do quadrado da distância entre os corpos e também das suas massas, né? Diretamente proporcional às suas massas, ok? Então vamos para a próxima questão.